Olá, seja bem-vindos ao Pod da Mãe. Você acha que o amor pode vencer a dor? Você acha que depois de uma dor, você consegue superar e ao invés de entristecer, florescer e mudar a vida de muitas pessoas? Para mostrar que isso é possível, hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Wênia. Oi, Gislene, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande. Tudo que tem um título mãe já me chama, né? Né? E O quando Pod eu da vi Mãe. Pod da Mãe, eu digo, eita, eu preciso ir. E esse título me atraiu muito, muito mesmo. E eu que agradeço imensamente. Espero poder contribuir. Pois é, você anda por aí divulgando as bênçãos que Nossa Senhora faz. Inclusive, tem a Missão São Lucas. São Lucas não, Missão Lucas. Lucas, muita gente confunde. A Missão Lucas é uma missão que o Senhor me deu a graça. Sabe que esses dias eu achei bem interessante, porque eu li uma coisa que me chamou muita atenção. Quando Jesus deu a missão à Nossa Senhora de ser mãe da humanidade, foi na hora da maior fraqueza dela. Ela viu o filho dela sendo crucificado. E ali, com certeza, humanamente falando, ela como mãe, como mulher, ela estava sofrendo muito. E naturalmente, fraca humanamente falando, né? E foi naquele momento que Deus confiou a ela a missão de ser mãe da humanidade. E foi assim que também iniciou a Missão A Lucas, missão Lucas. no momento de dor, De no momento da fraqueza. sua maior dor, de fraqueza. Total. Então, ao invés de entristecer, porque você tinha todos os motivos, porque é a pior dor que alguém pode Tenho, sentir. né? Eu digo que eu tenho, né? Tem, né? Porque é diariamente, É diária. né? Não é, É algo uma que luta cura, diária. é uma luta diária. Com certeza, sem dúvida. E ali nasceu a história da Missão Lucas. No momento de muita fraqueza humana, no momento em que definitivamente, para mim como mãe, eu achei que seria o fim. O fim, de maneira assim particular, da minha vida junto com a do meu filho. E ali nasceu a história da Missão Lucas, que com certeza é fruto da oração do Santo Terço. Como foi? Vocês se reuniram em um grupo, é isso? Para rezar depois de você ter perdido um filho, o Lucas. Sim. Explique pra gente como foi que aconteceu. Veja, é importante, eu acho que até retomar um pouquinho. Faziam 3 anos que o Senhor tinha me confiado uma missão no movimento Mães que Oram pelos Filhos. Eu sentia muito forte no coração que Deus tinha uma missão na minha vida, a qual era servi-lo mesmo, contribuir com essa obra, com essa obra de santificação, que é assim que eu considero. A gente, quando serve a Jesus, nós estamos ajudando a salvar almas, né? Não são vidas, são Verdade. almas. Porque almas é eterno, né? Sim. É aquilo que é eterno. Eu sentia esse chamado no coração, mas eu não entendia. Sempre fui muito sonhadora na minha vida profissional. Sempre fui muito ambiciosa, assim, eu posso considerar assim. E eu corria muito atrás da minha vida pessoal. E servia a Jesus, mas eu tinha uma vida muito dividida. Mas eu sentia um chamado maior. E o Senhor me convidou, me ordenou. Eu digo que o Senhor é ordem, né? Ele me ordenou. Você não tem escolha, né? Não O tinha escolhido escolha. não tem escolha. Não tinha, definitivamente. A Missão Lucas tem uma camiseta com essa frase. Olha, O escolhido não tem escolha. E ali eu me vi, assim, de maneira muito rápida, fundando um movimento Mães que Oram pelos Filhos em Itabaiana. Também muito rápido, já me tornei coordenadora estadual. E eu sabia que tinha algo por trás de tudo isso. Porque talvez se eu fosse a pessoa que escolhesse a coordenadora estadual, eu não teria me escolhido. Eu acho que eu não teria esse perfil. Porque, assim, eu era muito nova, era uma missão muito grande, eu não tinha muita experiência na vida religiosa. Então, para mim, foi uma surpresa. mas quando Deus, Nossa Senhora, escolhe... Assim. Inclusive, quando eu fui escolhida para o Pod da Mãe, eu também falei, não. Eu lembrei até de Angelita, né? Que Sim, junto com aí. você iniciaram os Mães que Oram lá Mães na que Oram pelos paróquia. Filhos. Eu falei, não, mas Angelita fala tão bem sobre Nossa Senhora, então acho que seria melhor ela. Eu pensei em muitas pessoas que seria melhor que eu. Apontei muitas pessoas, tive muitas partilhas com o sacerdote do tempo que acompanhou comigo esse início do movimento aqui em Sergipe. Mas Nossa Senhora sabe exatamente quem ela quer, Sabe? né? Então Sabe. ela conduz, além de conduzir a nossa vida, quem anda com ela vai conduzindo também Exatamente a assim. missão. E aí eu passei 3 anos com essa missão e eu fui formada. Eu digo, Nossa Senhora, ela foi minha formadora, ela foi mãe, ela foi intercessora, advogada, medianeira. Tudo que ela
proporciona mesmo no papel de Nossa Senhora, ela foi na minha vida, porque ela me preparou durante 3 anos com mais intensidade para viver tudo que eu ia viver. E num dia comum, eu digo que o momento que eu mais amo na minha vida, eu tinha isso muito forte em mim, o momento que eu mais amava em minha vida, era quando eu fechava as portas da minha casa no final do dia e dizia assim, poxa, meus filhos estão em casa, deu tudo certo, eu venci. Mais um dia eu venci. E eu rezava agradecendo muito a Deus. E era uma segunda-feira e eu, mais uma vez, eu tinha acabado de participar de um curso online, era final de pandemia, e eu estava participando de um curso que chamava-se Combate Espiritual. Tinha finalizado o curso e era mais um dia comum. Meu filho tinha acabado de ensinar o dever as tarefas de casa da minha filha, de Beatriz, e em média de 10h30 às 11 horas da noite, ele me chama com uma dor muito forte. E uma dor rápida, que foi muito rápida, eu levei ele ao hospital de imediato, menos de 5 minutos ao hospital da minha casa. Mas foi o tempo suficiente para ele chegar na recepção, fazer a ficha. E ali ele deu a primeira parada. A primeira. E naquele momento, uma coisa muito interessante que Jesus me deu a graça de lembrar esses últimos tempos, foi uma última frase de Lucas. E faz parte da minha missão hoje. A última coisa que Lucas me disse... Olha, talvez eu me emocione, viu? Tá tudo certo, faz parte. Eu não consigo falar disso sem me emocionar. Não, pode ficar à vontade. E nesse momento, Lucas disse assim, mãe, chame um médico, porque eu não aguento mais. Essa foi a última frase que eu ouvi dele. E como mãe, a gente não só quer chamar o médico, a gente quer tirar a dor a qualquer custo. E a gente, normalmente, a nossa posição de mãe nos traz nós acreditamos que nós temos total poder e nós não temos. Existe uma limitação muito grande da nossa humanidade, o poder está todo em Deus. E aí, ele foi levado às pressas, começou os primeiros socorros e tinha uma capela que estava fechada há mais de 1 ano por conta da pandemia no hospital. E eu pedi ao rapaz da recepção que, por favor, eu precisava ir para aquela capela. Porque eu precisava colocar em prática tudo que Nossa Senhora tinha me ensinado. E aí eu fiz aquilo que Nossa Senhora me ensinou. Vá para os pés da cruz. Vá orar. Uma mãe orando, o poder de uma mãe que ora. Exatamente. E naquele momento o moço não pode, a capela está fechada, está muito suja, tem muito tempo. E eu precisava, eu digo, não me importo como ela está, eu preciso entrar nessa capela, moço, por favor. Aí outra pessoa teve compaixão, abra. E abriu, e eu fui pra lá. Eu fui levar sozinha, porque eu sempre me achei essa mulher maravilha. Não, é uma dor rápida, vai passar, eu vou levar você, daqui a pouco a gente tá em casa. Então eu achava que ia dar conta de tudo. E eu entrei na capela, e ali eu me prostei. E ali, quando eu vi o sacrário, eu sabia que Jesus estava ali. E aí eu me prostrei naquele chão, e comecei o meu calvário. Da maneira como Nossa Senhora me ensinou. Como ela subiu o Calvário acompanhando tudo que Jesus viveu. Era em média de umas 23 horas. E nesse processo eu só consegui ver Lucas às 3 horas da manhã. Na hora da misericórdia. Eu olhei para o sacrário e disse, Jesus, eu não aguento mais. O Senhor precisa me dar a resposta, preciso ir lá. Preciso ver meu filho. E às 3 horas da madrugada, uma enfermeira chegou de maneira rápida, assim, apressada, igual Nossa Senhora quando foi visitar a prima Isabel. Vamos, Wênia, vamos que você vai conseguir, você tem coragem, você precisa entrar lá agora. E eu já tinha falado com o tio dele, o tio e padrinho foi um dos médicos que deu os primeiros socorros dele. E eu percebi que ele estava muito triste. No momento ele não tinha me trazido as informações com muita clareza, mas ele disse, só reze, já foi feito tudo que tinha para ser feito. Porque Lucas já tinha dado várias paradas, o tempo foi muito... Ele passou muito tempo parado. Então, para os médicos, para a ciência ali, já tinha acontecido o que tinha que acontecer. Ainda voltou, existiu um processo que voltou, mas já não tinha muita esperança. Mas eu achava que o testemunho ia ser assim,
Eu era uma mãe que ora pelos filhos, veja. Eu tinha certeza. Quando os médicos me diziam isso, eu tinha certeza que isso fazia parte do testemunho. Que Jesus ia levantar ele daquele leito e todo mundo, quando todo mundo já achava que não tinha mais jeito, eu ia contar esse testemunho, que o poder da oração, sabe aquela coisa que a gente espera, mudou tudo, levantou ele e tá tudo certo. E o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu. Eu tinha certeza disso. Certeza. De maneira exata, assim, como 2 mais 2 é 4. Só que foi diferente. Foi diferente. A história dele foi diferente. E quando eu recebi a notícia da morte de Lucas, eu olhei para Jesus e para Nossa Senhora e disse: não estou entendendo nada. Como pode? Aí vem a fraqueza humana. Sim, eu disse: Jesus, e o testemunho? Eu não fiz promessa nenhuma naquela capela. Eu só prometi ao Senhor que eu iria onde Ele mandasse. Eu vou te servir da maneira como o Senhor já me chamou há muito tempo e eu não fui obediente. Eu vou fazer tudo que o Senhor manda. Tudo que o Senhor mandar. Da maneira como for. Eu vou renunciar ao que for necessário. Que eu sabia que teria muitas renúncias nesse caminho. Eu tinha certeza disso. E eu não tinha coragem antes de fazer, porque eu tinha muito amor à vida humana. E ali, eu disse: eu não fiz nenhuma promessa, só essa, Jesus. E como é que eu vou cumprir? Eu não vou conseguir, porque não tem a história, não tem testemunho. E naquele momento, já tinha um grande exército de oração levantado. Mães que oram pelos filhos. Movimento de jovens da nossa cidade. Todos os movimentos que você pensar na nossa cidade, de cidades vizinhas. O pessoal do Presidente Prudente, Campistas de Assis, todo mundo de joelhos em oração. A capela não ficou sozinha mais um segundo. A capela não ficou mais sozinha. Tinha gente, era um grande exército naquela capela em oração, 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 oração. E toda vez que alguém me perguntava o que é que eu posso fazer para te ajudar, eu dizia: não pare de rezar. Quando eu precisava sair daquela capela para atender os médicos, eu olhava para aquelas pessoas que ali estavam e dizia assim: não parem de rezar, por favor. Porque eu tinha medo de parar de rezar. Eu tinha a sensação de que a gente não podia. Eu tinha isso no meu coração, nós não podemos parar. E era o texto de Nossa Senhora, um texto atrás do outro. Era muito forte, era muito forte. Era o texto que lhe fortalecia. Total. Ali, Nossa Senhora, ela já tinha sofrido a dor, né, de perder pior, um filho, exatamente. Né, muito pior. E aí, naquele momento, ela lhe confortava, de alguma forma. E ela sabia que eu não tinha coragem. Tinha como tirar a dor de você. Poucos dias antes, eu tinha recebido uma passagem bíblica que ela dizia assim, o versículo era de Mateus, dizendo assim: tudo que pedir em oração receberá abundantemente mais. E quando as pessoas me diziam: entrega, Lucas, porque a maioria das pessoas já sabia o diagnóstico exatamente como era, eu não. Nem que me falasse eu conseguia compreender, porque eu tinha certeza que nada daquilo me importava. Porque eu acreditava que o resultado seria aquilo que estava no meu coração. E eu dizia: tudo que pedir em oração receberá. Não vou entregar meu filho. Eu quero meu filho. Eu sou mãe. Eu quero. O meu filho estava bom até no instante. E eu não entregava. E era um rapaz jovem, né? 21 anos. Lindo. No auge da idade. Lindo. E assim, um filho incrível. E aí, depois de muito tempo, o Senhor me revelou que quando eu rezava o Pai Nosso, eu dizia, mesmo, eu dizia, quando eu rezava, por isso que é importante a nossa oração, por isso é importante eu repetir o Pai Nosso, por isso é a importância das Ave Marias repetitivas, porque a gente precisa repetir algumas coisas que talvez na nossa humanidade a gente não tenha coragem de falar. E no Pai Nosso, eu dizia: fazer a tua vontade. Seja feita a sua vontade. E é sempre muito arriscado quando você fala isso, né? Seja feita a sua vontade. Sim. Mas ao mesmo tempo que é arriscado, você sabe que você vai viver um processo, né? Exatamente. De repente começa a dar tudo o errado. Não é a nossa vontade. Porque não é a nossa vontade, é Deus a vontade é além, de né? Deus. Ele sabe exatamente o que é que nós precisamos para o nosso caminho de santificação. Isso. Ele ouve conversas que nós não escutamos, ele sabe de coisas. Tudo. Então, ele está em lugares que nós não estamos. Para ele não tem presente, passado e futuro, só tem vida, né? Então ele conhece toda a nossa história de muito antes da gente. O Criador, né? A gente não tem nem explicação para isso. Então, quando você fala, seja feito a sua vontade, entrega, pode esperar. Porque ele vai tirar muita coisa da sua vida. Coisas que você gostaria. Claro, nenhuma mãe, porque não existe dor pior do que você perder um filho. Não existe.
Então, assim, nenhuma mãe quer. Eu tinha certeza que seria meu fim. Era uma coisa que nunca me passava. Eu tinha medo, eu sempre tive muito medo de alguma coisa acontecer com os meus filhos. Mas eu tinha uma convicção de que isso não seria possível, porque assim, é meu filho, isso não é, eu não consigo viver sem isso. Então, para mim, era algo que impossível de ser ressignificado na minha humanidade. Porque na humanidade, muitas vezes a gente fala, não, a gente cria os filhos para o mundo. Mas não é para o mundo. Não, A gente cria pra... O ideal é que se crie para Deus. Para Deus. Deus te deu, Deus tirou. E Lucas, ele nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição. Ele foi consagrado à Virgem Maria desde o primeiro momento. Nós, há 21 anos, nós acompanhamos todo dia 8 de dezembro a procissão de Nossa Senhora da Conceição. Ele tem uma história linda com a Virgem Maria, assim. E eu dizia sempre, mãe, era uma frase que eu dizia assim, esteja nos lugares onde eu não posso estar. Hoje, quem é que está com ela? Quem é que está com ele? Nossa Senhora, com certeza. Eu dizia sempre, mãe, esteja em todos os lugares onde eu não posso estar. Ela sempre é uma proteção maior aí para o seu filho. E hoje eu sei que ela está com ele. Então, nesse momento de muita dor, você precisou florescer. E você montou a missão, criou a missão. Eu digo, não fui eu, né? Não fui eu, porque Nossa Senhora da oração do texto, né? Se levanta Nossa aquele grande Senhora... exército. Não parou mais. Foi tudo muito rápido. Um sentimento unânime entre as pessoas na cidade. Foi uma maneira, espiritualmente falando, foi muito forte esse momento de Lucas. Menos de 7 dias da partida de Lucas, os amiguinhos deles sofriam muito. Muito. Eles eram muito apegados, uma história linda de amizade. E eles me chamaram para fazer uma homenagem. E eu disse, poxa, eu tô muito mal. Mas eu tenho que ir. Por quê? Porque eu queria estar perto deles. O cheiro deles, o abraço deles, sempre me supria. E eu, para estar com eles, eu suportava tudo. E eu fui para essa homenagem. E chegando lá, nós selamos o primeiro momento, nós rezamos o texto. E eu disse para eles, vocês querem mesmo ficar comigo? Rezem um texto comigo, não me deixem só. Mas nós não tínhamos noção do que era esse convite. E começamos, nós rezamos o texto. Na missa de 7º dia de Lucas, foi o céu na terra, assim, foi uma coisa muito forte. Foi muito forte, espiritualmente falando, muito forte. E logo depois, os amiguinhos começaram eles criaram várias... Começamos a rezando o texto. Dessa oração do Santo Texto, eles, para me fazer uma surpresa, eles inventaram uma ação solidária, arrecadação de cestas básicas para poder fazer doações. E dali, isso foi o primeiro momento, e nós começamos. Semanalmente rezar o texto juntos. Isso aí era Nossa Senhora, de uma certa forma, confortando o seu coração. Porque se você estava envolvida ali com eles, Sim. Tanto na oração do texto, quanto arrecadando, então você não focava tanto na dor que estava dentro de você. Eu não parei, assim, foi muito rápido. Eu tive meu tempo, eu trabalhei, eu digo que, assim... Eu comecei a trabalhar muito nova, fui mãe muito nova, aos 17 anos, eu fui tudo muito precoce. Então eu não parava. Nesse tempo de Lucas, eu disse, eu vou parar tudo. O que eu quero agora só é a Eucaristia diária. E eu vou viver essa minha dor. Só que era acompanhado dessas ações, acompanhado das orações. Os meninos sempre comigo, a minha família, os amiguinhos de Lucas. Algumas pessoas começaram a se envolver e de repente, no 2º mês dessa história, eles já me fizeram uma surpresa com a logo da missão. Já chegaram todos vestidos na camiseta da missão. E eu olhava e dizia, Jesus, o que é isso? E eu compartilhava com os padres, amigos, e eu dizia assim, emocionalmente eu estou muito mexida. Será que isso não é uma coisa nossa? Essas são as emoções, é uma maneira da gente suprir as nossas emoções, da gente acalentar, confortar. E o padre disse assim, olha, se tiver um fruto, primeiro que é de Deus, segundo que nunca mais para. O que é de Deus não acaba. Padre Edmilson da Canção Nova me disse isso. E eu disse, meu Deus. E agora? Já tinha frutos. Já tinha frutos com 2 meses dessa história.
E o meu filho, ele deixou um legado de muito amor, ele levou uma vida muito leve, ele conseguia ter ele tinha uma habilidade, um controle emocional, onde ele conseguia, assim, amar a todos, sem muito esforço, de uma maneira simples e leve. E ele trouxe, e esse legado ficou na história da Missão Lucas. O que a gente mais ouve hoje é a maneira como a Missão Lucas espalha amor. E aí, de lá para cá, toda semana nós rezamos o texto, e hoje, com a graça de rezar o texto em adoração a Jesus Eucarístico, hoje nós já somos um movimento que estamos aí caminhando para apresentar na arquidiocese, ao bispo. Já foi apresentado, aí nós estamos aí nesse processo. O movimento já está na paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Lucas, lá na cidade de Itabaiana. O movimento tem 3 cursos com a autoria do próprio movimento, conteúdo, um estudo sobre Nossa Senhora, o curso Segue-me, que é um curso estudando a doutrina da nossa religião, da nossa Igreja Católica. Nós temos um curso bíblico, hoje um estudo bíblico, incentivando sempre as pessoas a entender a conhecer palavra, a mais. conhecer a palavra. E é um dos tripés da missão. No primeiro curso Eis-me aqui que nós fizemos, Nossa Senhora revelou o tripé da missão. Amor, obediência e conhecimento. E aí começou. E é um movimento que vem acontecendo. Hoje nós temos grupos fechados, nós temos as formações mensais, nós temos os cursos, ações de caridade. Uma das coisas mais lindas que aconteceu com essa história foi o Natal Solidário. O último Natal Solidário. Desse ano que vocês desenvolveram? Todos os anos, desde o primeiro ano, acontece o Natal Solidário. Num dia que nós fizemos uma ação para o Dia das Crianças. Jesus tinha colocado no meu coração a passagem bíblica, aquela que dizia assim: se os convidados não vierem, vá na rua e chame todos aqueles que vocês encontrarem. E eu olhei e disse: aquelas pessoas precisam ter um Natal feliz. Porque o primeiro Natal para mim foi o terror. Sim, porque ali era um momento que emocionalmente você eu fiquei esperava muito o seu triste. filho, né? Não conseguia nem pensar na possibilidade. O Natal já me envolve emocionalmente. É uma data bem assim, uma data linda, importantíssima. Nós sabemos do significado, mas emocionalmente me deixava assim bem emocionada. E eu disse: como é que eu vou passar esse Natal sem Lucas? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ressignificar isso? E eu já comecei a sofrer antes de chegar. Mas aí o Nosso Senhor disse: prepara um Natal lindo para todas essas pessoas que sofrem, que não tem uma ceia, que não tem uma família para reunir, que não tem amigos para confraternizar. E aí nós começamos com 30, acho que foram primeiro 30 famílias carentes, famílias que não tinham a possibilidade de viver essa oportunidade de uma ceia, como a gente costuma chamar. E aí começou com 30, o último Natal Solidário foram 100 famílias abençoadas. Olha que bênção. Eles têm uma noite, uma apresentação com música, com buffet, eles recebem cesta básica, presente, as crianças todas recebem presente. É uma noite linda, abençoada. Que bênção. E é um marco da missão isso. É uma maneira gigante que a gente espalha amor. Entre outras ações que nós costumamos fazer. Você obedece, né? Ama, amor. ama. E leva ao conhecimento, a palavra, porque não é só simplesmente uma refeição. Porque, assim, é muito importante, claro, porque eles estão com fome, então se alimentar naquele dia é importante, mas vocês levam a palavra aquela ajuda também. A curto prazo, né? Rápido agora, necessita agora, mas precisa mudar a mentalidade. Ali vocês mostram para ele que não está tudo perdido, eles estão na rua, mas eles não estão esquecidos, né? Cada um fazendo um pouquinho, né? Isso é necessário. Isso. Cada um faz um pouquinho e a gente alcança aí essas pessoas que precisam. Porque muitas vezes essas pessoas estão com fome, mas o que elas mais precisam é de que alguém ouça, olhe no olho. Você sabe que o Natal Solidário, nós não contratamos cerimonial, nós não contratamos garçom, nós não contratamos equipe de cozinha, nada. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Eu não sei se Evi vai aprender agora. A ordem veja a ordem. Nós só podemos comer depois deles. É para ficar do ladinho da mesa. O que os filhos dele precisarem no parquinho, quem leva somos nós. Não é para eles se cansarem, não é para que é para que eles vivam uma noite assim, sendo servidos, amados. E os maiores testemunhos para você ver, veja.
a necessidade da cesta básica, do alimento. Nós sabemos que para muita gente é gigante essa necessidade, mas em todos os testemunhos, o que mais se escuta deles, o que mais eu ouço deles eu nunca fui tão bem tratada. Olha. Eu nunca senti tanto amor. E é isso que eu penso que nós temos que levar com o Natal Solidário da Missão Lucas e com toda a história dessa missão. Porque tem pessoas que estão com fome, sim, eu sei. Mas tem uma fome maior. O respeito. O o amor. Quando eu digo amor, eles precisam de quem? De Deus, né? Porque o amor, a fonte de amor é Deus. Mas eles precisam saber que Eles existe. Porque muitas vezes você está largado na rua e aí a parte humana. A maneira como Deus escolheu, veja, a maneira como Deus escolheu amar o outro foi através de nós. Amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Esse amor de Deus derramado sobre nós é através do outro, através do irmão. Sim. Eu digo, gente precisa de gente o tempo inteiro. Nós nascemos dependendo e morremos dependente. E a maneira como o amor de Deus é colocado em prática é assim, quando nós amamos uns aos outros. E aí, cada vez mais, você prova que o amor vence a dor. Nossa, esse amor vem vencendo minha dor diariamente. A maneira como Deus colocou essas... Olha, a comunidade, gente. A comunidade, a minha igreja, as pessoas com que eu convivia. Essa comunidade que muitas vezes nos dá muito trabalho mesmo, de verdade. Que a gente sabe que lidar com pessoas, a gente esquece que, assim, a comunidade da igreja, nos nossos movimentos, nossa doutrina, são seres humanos, tem problemas. Sim. Mas foi essas pessoas que derramou, assim, um amor de uma maneira tão gigante que foi a minha fortaleza. Eu vi a presença de Nossa Senhora em cada ato. Eu vi o amor de Deus. Nossa, eu não fiquei só. Nossa Senhora ali foi muito amor derramado. O manto dela me cobria, assim, cobria minha família. Nossa, eu e minha filha, Beatriz, nós nos unimos ali, toda a família do meu filho, a família do pai, minha mãe. Que também para Beatriz é uma situação difícil, né? Muito difícil. Que ela é filha também, ela quer o carinho, o amor, toda a atenção para ela também, mas ela precisa também entender a sua dor naquele momento. Eu sempre trabalho esse processo na vida de Beatriz para que as minhas dores, como mãe, não traga memórias afetivas e não traga para ela dores ainda maior do que ela já tem de perder o irmão. Sim. E a relação deles dois é assim, nossa, eles custaram muitos anos para se chamar pelos nomes, porque eles chamavam irmão, irmã. Aquela relação assim, de carne e unha, muito amor. Muito. Ele tinha muito zelo por Beatriz. E eu sei que ainda tem, porque o céu é gigante, né? Sim, com certeza. Então, assim, Beatriz foi muito amada pelo irmão. E para ela é uma falta muito grande. Então, quando eu falo datas comemorativas como Natal, dia de aniversário, talvez na minha humanidade eu queria me retrair, eu queria viver a minha dor, lembrar. Mas aí eu sempre ressignifico porque eu sei que eu tenho que ajudá-la a criar memórias afetivas positivas desses momentos. E eu sei exatamente como ele gostaria que eu me comportasse também. E eu sei exatamente como Nossa Senhora me ensinou a lidar com tudo isso. Sim, porque ele já cuidava dela, né? Como você falou, não, ele terminou de fazer o dever, então ele estava cuidando. Então, quando você lembra disso, você lembra que se ele estivesse presente, estaria cuidando dela. O tempo inteiro. Na falta de qualquer outra pessoa, se não fosse ele estaria cuidando, amando e ressignificando aquele momento junto com ela. Então, o legado dele me ajuda. A maneira como Nossa Senhora me ensinou, meu Deus, a lidar com tudo isso. A permanecer nos pés da cruz. Acreditar mesmo quando eu não consigo entender. Mesmo quando os meus olhos não me mostram. Como naquele momento que eu disse, gente, e agora, Jesus, como foi isso? Mas mesmo assim, eu disse, eu não tenho outro lugar, é aqui, é nos pés da cruz. Porque você já vinha de uma certeza. Não, eu faço parte do grupo Mães que Ora. Me formou muito. Eu faço parte do mãe, eu vejo o tempo todo, mães orando, o filho aparece doente, a mãe olha, os filhos que estão na droga, a gente vem aqui e coloca tinha ministério de todas as necessidades de um filho. Tinha um ministério que era Mães de Anjo, esse eu não gostava nem de participar. Alguém tome conta desse ministério, porque esse grupo, eu não sei nem o que dizer a essas mães, porque para mim não tinha palavras. E hoje ajudamos muita gente. Temos grupos de Mãe de Anjo. A sua dor hoje é um testemunho para fazer com que outras pessoas consigam vencer essa dor
não tem nem nome. Não tem nome. Eu tenho um livro que é exatamente isso. Uma dor que não tem nome. Eu tenho um livro que é de cabeceira. Esse livro, ele me acompanha. A dor que não tem nome. E ele é um livro muito importante para uma mãe que perdeu um filho. É um livro que eu até indico aí para vocês. E essa missão, ela começou, tem quanto tempo? Que aconteceu a morte de Lucas e em seguida... Eu digo que eu comemoro o dia 14 de abril de 2021. Lucas partiu e eu digo sempre, a história nasceu ali. A história da missão Lucas nasceu ali. Olha, foram muitos sinais. Deus mandou muitos sinais. Em outro momento, que eu sei que o tempo não dá, eu falo sobre os sinais, que foram gigantes. Assim, Deus se revelou de maneira muito clara qual era a vontade dele, que tinha um plano, tinha um propósito. Tinha. E foi muito claro, e assim, de lá pra cá, minha vida virou uma vida de missão, assim. Eu renunciei muitas coisas que eu amo, que não é porque eu não amo, que assim, muitas coisas que faziam parte dos meus planos, mas quando eu disse a Jesus que eram os planos dele. E é interessante que a música que marcava a minha história com Lucas, a história de Lucas de maneira especial, é a música Teus Planos. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Eu gosto também muito dessa música. E você acha que realmente sua vida transformou? Não, mudou toda. Mudou tudo. Toda. Você tinha uns planos? Toda. Você entregou seus planos a Deus? Literalmente. E aí, depois do que aconteceu? Tudo mudou. Tudo mudou. Vida profissional, familiar. O que você imaginava, coisas que você dava prioridade, passou a não dar. Porque o sentido da vida... E só assim eu tive coragem de abrir mão das coisas que Jesus já me pedia antes. Por quê? Porque eu consegui entender que na vida tudo fica. A única coisa que nós levamos dessa vida é aquilo que a gente faz pelo outro. Eu posso lhe dar o bem mais... aquilo que custa mais... Meu Deus do céu, como é que eu posso dizer de maneira física, né? Coisas assim. O que é mais caro nesse mundo? Eu posso lhe dar, posso até lhe impactar com isso, mas tem coisas, tem valores que não tem preço. Que não tem preço. E é a única coisa que nós levamos. Eu digo que o que nós levamos para a eternidade são aquilo que tem valor, não preço. E o amor. Como é que a gente ama? Quando eu abro mão do meu tempo para ficar com você, para cuidar de alguma maneira, quando eu de verdade não fico só na empatia, vou para compaixão e faço algo pelo outro. Porque o mundo, tem muita gente, tem muita compaixão, tem muita empatia. Eu sinto que é bom. Se não começar com a empatia, o mundo tá... Nossa, nós precisamos da empatia, porque é o primeiro sentimento que vem. Eu senti aquilo, a dor do outro, eu senti aquele sentimento, mas aquela compaixão mesmo, e fazer algo pelo outro. Porque não adianta só o sentimento. Preciso contribuir. Eu não vou poder contribuir com o mundo inteiro. Mas se cada um ouvir o seu chamado e fazer esse trabalho de formiguinha, Deus sabe a quem confia no podcast Pode Mãe. Deus sabe as pessoas que Ele quer alcançar com esse podcast. Deus sabe o que Ele tem para alcançar com o amor vencedor. Cada um tem um público, porque esse é o trabalho de formiguinha, cada um alcança outras pessoas. Entende? Hoje eu tenho uma missão muito linda com os campistas de Assis, que é uma missão que o Senhor me confiou depois desse processo, que eu sou apaixonada e eu vejo as várias maneiras como Deus vai alcançando pessoas com a Missão Lucas, com os campistas, com o Pode Mãe, com o Amor Vencedor. Sim. Precisa desse movimento. Às vezes uma música, né? Uma música, uma oração, um chamado, uma conversa. Sim. Tudo pode levar a Deus, né? Tudo. Um encontro que você marca, que depois eu vou contar essa história. Olha, eu vou lhe dizer, a Missão Lucas surgiu uma história das camisetas com as frases. Sim. Essa que eu estou usando, todos tu, sou todo teu. Porque hoje tinha que ter, nossa Senhora. Tem que ter. Os testemunhos que nós ouvimos, nós temos a graça de vivenciar com as frases das camisetas, é plano de Deus. Com certeza. É plano de Deus. As maneiras... eu digo que Jesus usa várias maneiras, as vias que Ele usa para nos alcançar, sim, só Ele sabe. Só Ele sabe.
E ele precisa surpreender, não pode ser daquela maneira, porque às vezes a gente acredita, eu vou atrás daquela pessoa, eu quero ouvir isso daquela pessoa e faz todos os planos. E não faça bem assim, porque Deus é quem sabe a maneira como vai lhe alcançar. Ele me conhece, ele conhece Shirlene, ele conhece cada um de nós e ele sabe como vai nos convencer. Falar em convencer. E hoje, depois de todo esse processo que você passou, como é que você convence uma mãe que está ali orando pelo filho? Ai, Shirlene, é difícil. Difícil, né? Continua, na minha humanidade isso continua sendo difícil, porque eu nunca encontrei a palavra certa. Eu digo sempre, olha, algumas pessoas me perguntam, Enia, essa minha amiga perdeu o filho, ela está humanamente acabada, destruída, sofrendo horrores. Muitas vezes quer desistir da vida, não quer lutar mais pela vida, não tem ânimo, porque é muito comum. Eu super entendo uma mãe que está passando por isso. É insuportável, humanamente falando. E aí são duas coisas que eu sempre digo. Primeiro, só tem uma coisa capaz de contribuir aí de fato para trazer resultado, é a espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu tenho a minha religião, sou católica, foi o caminho de santificação que o Senhor encontrou para a minha vida e eu sigo com amor e obediência. Mas o que essa pessoa precisa de Deus, ela precisa de espiritualidade, porque não tem receita para essa dor. E o segundo ponto, ame essa pessoa. Se você não tem palavras, fique do lado. Eu me lembro das pessoas que traziam um bolinho, um café pronto, um copinho de suco, que não me dizia nada. Um olhar fixo em mim. Eu tô aqui rezando por você. Uma noite que eu dizia, eu fui muito abençoada com as minhas amigas. Assim, passei 7 dias na casa da minha melhor amiga. Na hora de dar a notícia à minha filha, eu fiz questão, eu mesma dar, porque eu não queria que ela recebesse essa notícia de qualquer maneira. Eu queria que ela recebesse com força para que a gente se unisse nessa luta. E foi na casa de outra amiga. Isso foi sempre as minhas amigas, assim. Meus familiares e os meus amigos foi fundamental. Então, a relação de ajuda vale mais do que qualquer palavra. Então, Fique do lado. às vezes você fica assim, ai meu Deus, nesse momento eu não sei nem o que dizer. Não diga nada. Nada. Vá, Abrace. decolo, abrace, fique do Abrace. lado. Deixa olhe. ela sentir que você tá ali do lado Exatamente. dela. Que se ela precisar, você Isso. pode estender a mão. Diga, eu tô aqui. Eu tô aqui. Isso é tudo. Nesse momento é tudo. É tudo. E Deus, muita oração. Não tem receita. Às vezes, os conselhos até irritam. Olha, quando alguém diz assim, tá no lugar melhor, sabe? Tá melhor que a gente. Eu digo, então morra. Vá. Não existe. Não existe receita, gente. A gente não quer outra coisa a não ser o nosso filho do lado. É só isso. Esses dias eu fui responder um questionário para participar de um treinamento e uma das perguntas era, se você pudesse mudar alguma coisa em sua vida, o que você mudaria? Eu teria meu filho do meu lado. As outras coisas, eu não me importo. O que eu errei, o que eu não fiz certo, o que eu não deu certo, eu não quero saber de nada. Eu só mudaria isso. Trocaria tudo que aconteceu na vida. Tudo. Para um bem maior. Tudo. E é com isso que hoje você dá um valor especial à sua outra filha. Nossa, eu e Beatriz, mesmo que a gente brigue por um motivo mais grave do mundo, a gente se despede assim, vai sair de perto de mim sem dizer que me ama? Aí ela com raiva, eu te amo. Agora, benção, mãe. Aí ela, benção, mãe, Deus te abençoe, minha filha. Não, a gente não se despede com raiva, a gente nossa, é um ponto onde hoje eu preciso emocionalmente colocar um ponto de equilíbrio, porque senão eu sufoco. Pra não sufocar. Pra não sufocar. Eu não posso fazer isso com ela. Dela, exatamente. Né? Ela precisa ter a vida dela, ela precisa ter a medida desse amor, porque até o amor tem que ter. Eu digo sempre assim: se tem alguma coisa que você não precisa medir, é o amor, pode dar em excesso. Verdade. O amor, ele é incrível. O amor acompanha o perdão, o amor acompanha a misericórdia, o amor acompanha a presença, acompanha várias coisas, né? E ela sabe que esse amor que você tinha por Lucas, esse amor que você tem por ela, e principalmente esse amor que você tem pela missão. Nossa! Que está transformando muitas vidas. É muito amor. Então,
Vênia, muito obrigada pela sua participação. Eu disse que eu falava muito, tá vendo? Foi bom ter você aqui. Nossa, eu que agradeço. O seu testemunho, Eu que com agradeço. certeza, vai acalmar o coração de muitas mães que estão passando por esse momento. Então, ela entender, ela vê, a partir do momento que ela vai ver o seu testemunho, ela vai ver que a dor dela não vai sumir, né? É uma dor que vai ficar, você guarda lá no cantinho, no peito, e floresce. Floresce. Porque florescendo onde Deus te plantar, você vai ter a oportunidade também de ajudar outras pessoas. Com certeza. Eu digo assim, olha, gente, a dor ela é tão grande, ela é tão insuportável que ela não pode ser só dor. Eu preciso transformar isso de alguma maneira para contribuir. Porque se ela for só dor, a gente não consegue carregar, não. É pesada demais. Então eu disse, Jesus, é dor demais para suportar só como dor. Como é que a gente pode fazer com isso? Ele transforma em amor. E é assim, dá um novo sentido. Então é assim, que o amor vence a dor. Exatamente. Vamos terminar o programa hoje com essa frase, o amor vence a dor. Então você ame da maneira mais simples que for. As pessoas só querem ser amadas. E se você tem uma história aqui com Nossa Senhora, escreve para nós, podedamãe@gmail.com. Quero contar a sua história aqui. Até lá, que Nossa Senhora fique com você.